Entramos agora no capítulo 5 de João e o cenário muda. Aqui saímos das parábolas da Galileia para um embate direto no coração de Jerusalém. Aqui, Jesus não apenas cura, como também revela com todas as letras quem ele realmente é perante o Pai. Mas antes disso, vamos ao tanque de Betesda. Imagine o quadro, um lugar cheio de dor, com centenas de pessoas doentes, cegas e paralisadas, esperando que a água se mova. Havia uma crença de que o primeiro a entrar na água após o movimento atribuído a um anjo seria curado. Talvez essa esperança de cura fosse real e Deus honrasse uma demonstração de fé. Ou talvez fosse apenas uma lenda esperançosa. Mesmo assim, uma grande multidão de doentes acreditava nela. Essa informação de que um anjo agitava a água não consta nos diversos manuscritos antigos, mas a veracidade da percepção da cura recebida pelo primeiro a entrar na água é demonstrada nas palavras do paralítico. Ao entrar naquele local, Jesus foca em um homem específico, que estava enfermo há 38 anos. Esse detalhe não é apenas um número, ele representa quase 4 décadas de paralisia e dependência. Vale destacar que, naquela época, viver 38 anos com uma enfermidade grave era um teste extremo de resistência e muitas vezes de isolamento social. O versículo 6 diz que Jesus o viu e soube da sua condição. Isso reforça a divindade de Cristo que João tanto enfatiza. Ele possui uma percepção que vai além do físico, alcançando o histórico e o emocional do homem. Jesus então faz uma pergunta que parece óbvia, mas que na realidade é provocativa. Você quer ser curado? No original grego, essa pergunta carrega um peso de decisão. Jesus está confrontando a paralisia da vontade, que muitas vezes acompanha a paralisia do corpo após décadas de sofrimento. Note que o homem não responde diretamente com um sim. Ele responde focando no quem e no como. Ele acredita que sua cura depende de um agente humano, alguém que o ajude, ou de uma circunstância sobrenatural, o agito da água. Jesus ignora essas limitações, foca na vontade e no poder e dá 3 ordens diretas àquele homem que exigem ação imediata. Levante-se, um chamado para abandonar a posição de prostração. Toma tua cama ou tua padiola, um comando para carregar aquilo que antes o carregava, e anda, uma ordem para seguir em frente e viver uma nova realidade. Com isso, Jesus desafia o homem a crer nele para que aconteça o impossível. Observe que Jesus nem toca nele, apenas o poder da palavra pronunciada opera o milagre. O fato de tudo isso ter sido feito no dia de sábado dá origem à controvérsia dos próximos versículos. Observe o contraste chocante. Um homem que estava paralisado há 38 anos está curado, mas os judeus não celebram a cura. Eles focam no objeto, na padiola ou na maca que o homem está carregando. Para eles, a regra do sábado era mais importante do que a restauração do ser humano. O homem, porém, defendeu sua ação com uma lógica simples. Aquele que o havia curado era o mesmo que ordenou que tomasse sua cama e andasse. Curiosos e indignados, os judeus perguntam quem tinha dado uma ordem absurda daquela. Mas o homem não sabe responder. Jesus já havia se retirado discretamente, permanecendo por aquele momento no anonimato. No entanto, depois, Jesus o encontra no templo porque queria alertá-lo sobre sua saúde espiritual. A advertência de Jesus sugere fortemente que para este homem específico havia uma ligação entre a paralisia sofrida por 38 anos e suas escolhas passadas. Por isso, Jesus o alerta a não pecar mais, porque viver uma vida de pecado seria pior e traria consequências piores do que a paralisia. No contexto teológico de João, isso se refere à morte espiritual ou ao juízo eterno. Nesse ponto é importante destacar 2 coisas. Primeira é que nem toda doença é fruto do pecado individual.
E a segunda é que toda a cura de Jesus visa a santidade. Jesus não queria que o homem apenas passasse a andar, ele queria que o homem vivesse de forma santa. Ao terminar de ouvir Jesus, o homem vai até os judeus e diz que foi Jesus quem o curou. E essa é uma das questões que tem gerado muito debate entre os estudiosos. Alguns sugerem que o homem agiu com certa imprudência ou até falta de lealdade. Outros sugerem que ele não teve a intenção de trair, mas agiu com ingenuidade. O texto não nos diz qual foi sua intenção, mas esse ato serve a um propósito maior: revelar a identidade de Jesus publicamente. Através do relato do homem, Jesus passa a ser perseguido pelos judeus, mas a resposta de Jesus a eles é o que muda tudo nessa palestra. Ele diz: Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Para quem conhece os 10 mandamentos, isso é explosivo. Jesus estava dizendo que, embora Deus tenha descansado na criação do 7º dia, ele nunca parou de sustentar o universo ou de agir com misericórdia. Ao dizer que ele trabalha como pai, Jesus está reivindicando igualdade com Deus, e isso desperta nos judeus o desejo de matá-lo. A raiva e o ódio dos líderes religiosos são difíceis de explicar, a não ser constatando que tinham uma raiz espiritual. A partir daí, Jesus faz um discurso de autoridade que vocês não encontram com essa clareza nos outros evangelhos. Ele afirma 3 verdades fundamentais. A primeira é a unidade de ação. O filho não age sozinho, ele faz apenas o que vê o pai fazer. Existe uma sintonia perfeita entre eles. Por isso, se você deseja entender como Deus age na sua vida, basta olhar para as atitudes de Jesus. A segunda verdade é a autoridade sobre a vida e a morte. Jesus diz que assim como o Pai ressuscita os mortos, o Filho também dá vida a quem ele quer. Essa transformação não é apenas para o futuro. Jesus afirma que quem ouve a sua palavra já passou da morte para a vida, agora mesmo. E é uma mudança que acontece no presente. E o juízo final. O Pai entregou todo o julgamento ao Filho. Isso significa que o mesmo Jesus que curou o homem no tanque de Betesda é aquele que decidirá o destino final de cada ser humano. E para encerrar, Jesus confronta os judeus dizendo: Vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Este é o ponto central para nós hoje. Podemos ler Mateus, Marcos, Lucas e João, conhecer todas as histórias e regras, mas se não formos a Jesus para ter vida, a nossa religião é apenas um tanque de Betesda, ou seja, um lugar de espera eterna onde nada acontece. Jesus revela que a busca deles por glória humana os deixa cegos para a glória de Deus. E termina com um alerta muito sério. Ele não precisará apontar o erro deles diante de Deus, pois o próprio Moisés, que eles tanto respeitam e seguem, é quem os condenará. Afinal, o próprio Moisés escreveu sobre a vinda de Jesus. Sendo assim, os judeus que se recusam a acreditar em Cristo acabam provando que, na verdade, não acreditam nem mesmo no que Moisés ensinou. O capítulo 5 de João nos desafia a sair da dependência dos tanques de Betesda, ou seja, das fórmulas espirituais ou do esforço religioso, e ouvir a voz daquele que tem autoridade para nos mandar levantar e andar. Jesus é o Filho de Deus que trabalha constantemente para nos tirar da paralisia espiritual. Que hoje possamos abandonar as desculpas sobre quem não nos estende a mão para chegar ao tanque e passemos a ouvir apenas a voz daquele que criou as águas. E o capítulo de amanhã não é apenas sobre pães e peixes, é sobre quem é o pão da vida. É um capítulo que guarda uma das lições mais duras e ao mesmo tempo mais libertadoras de todo o Evangelho de João. Não perca os detalhes dessa passagem impressionante amanhã, aqui no Canal Bendito, o canal de Fala Fácil, onde a teologia é para todos.